Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Sejam todas, todos e todes bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Nós vamos começar mais um mini curso do curso Estudos do Imaginário. Hoje o nosso facilitador, o nosso palestrante, nosso convidado é o professor Dr. Giancarlo Gomes, que vai conversar com a gente, vai dialogar sobre estudos do imaginário, partindo do tema como se forma o imaginário, o trajeto antropológico e os regimes de imagem. Aí, logo de início, eu vou pedir a vocês, solicitar a vocês que mantenham o microfone desligado, tá? As perguntas, os questionamentos vocês podem inserir lá no chat. E no final, quando o professor Giancarlo terminar de dialogar sobre o tema, a gente vai abrir um espaço para o diálogo, assim como foi nos outros dois minicursos anteriores, certo? Mila? Bom, pessoal, nosso convidado hoje é o professor Jean Carlos, que é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Literatura e Interculturalidade. Ele é professor da Universidade de Pernambuco, líder do ITESE, Grupo de Pesquisas Itinerárias Interdisciplinares em Estudos sobre o Imaginário, Linguagens e Culturas, membro do GT da ANPOL, Imaginário e Representações Literárias e Deslocamentos Culturais. Entrega o projeto em Rede Nordeste de Literatura, Leitura Literária na Escola, Building, Experiências e Propostas na Educação Básica, com sede na UFPB, e atualmente ele é docente e orientador do programa Residência Pedagógica no programa, da CAPES, no Núcleo de Letras do Campus Petrolina. Com a palavra, professor Jean. Boa noite, Josivaldo, Camila, boa noite a todos os estudantes aqui da Universidade de Pernambuco e a todos que estão participando desse mini curso, né, Estudos do Imaginário. Josivaldo, testa aí, minha voz tá um bom tom, tá dando para ouvir bem? Ok. Então, é um desafio da gente falar um pouco sobre alguns conceitos sobre os estudos do imaginário. E a gente parte um pouco assim discutindo a ideia de que é preciso a gente simplificar alguns conceitos para quem está iniciando os estudos do imaginário de fato, né? Então a minha proposta hoje é uma proposta assim com bastante exemplo, bastante ilustração, para que os iniciantes de fato nos estudos do imaginário possam entender os conceitos. Não que imaginário seja algo simplista, mas que os conceitos precisam ser bem exemplificados, materializados, ilustrados, para que a gente possa compreender, né, a partir da teoria geral do imaginário do Gilbert de Ramos, que é este o propósito. Então, eu vou começar esse tema um pouquinho pedindo que vocês mergulhem mesmo, né, nessa água cristalina aí, nesse universo do imaginário. A água, por exemplo, traz um contexto muito simbólico, né? O pai do imaginário, o Gaston Bachelard, ele começa a fazer um estudo dentro da poética de vários escritores, né, de vários literários, de vários escritos literários, buscando entender que o imaginário, a partir da perspectiva dele, pode ser mensurada, né, a partir do material, né, a imaginação material. Então, os livros, né, do Gaston Bachelard versam sobre os quatro elementos, na realidade, né, a água, a terra, o fogo e o ar. Né? Então, a água e o devaneio, né, a água é uma das obras, né, a água ela é muito simbólica, no sentido que ela traz tanto a clareza, a purificação, a iluminação, né, e também existe o outro lado, né, da água também, a água sombria, a água que devasta, a água violenta. Então, de todo modo, é preciso a gente entender primeiro que todo imaginário, todo símbolo, ele é ambíguo, né? Ele pode trazer ambiguidade dentro do imaginário. Então, para percorrer um pouco alguns conceitos, né, do imaginário, eu trouxe aqui algumas ilustrações, né, que a gente vai discutindo ao longo do trajeto.
Vamos ver aqui, eu acho que o meu slide pausou um pouco. Bem, deixa eu voltar à tela cheia. Questão da animação. Travou um pouco. Bem, a gente vai iniciar o diálogo um pouco discutindo assim que quando é que começa mesmo, né, o imaginário na vida do ser humano, né? Quando é que tudo realmente começa. E eu acho que a gente precisa inicialmente pensar que nós temos algumas dimensões, né, algumas matrizes do imaginário que perpassam a vida do ser humano. Eu queria ilustrar para vocês, está tendo uma pequena falha aqui no meu slide, mas eu já aproveito para pedir a vocês que coloquem aí no chat, né? Isso a gente vai fazer uma leitura, eu vou pedir que Josivaldo e Camila façam leitura no final da apresentação e vocês coloquem no chat qual é a concepção que vocês têm do imaginário. Pode ser uma concepção apenas com uma frase, pode ser com uma palavra, que você fique à vontade do que é o imaginário. Esse feedback é interessante para a gente saber como é que vocês compreendem agora, né, esses conceitos, e depois a gente avaliar se a gente tem uma outra compreensão, ou se a gente redimensionou essa compreensão do que seja o imaginário, tá? Eu estou abrindo aqui, enquanto vocês vão colocando aí, eu estou abrindo novamente aqui os slides, tá, gente? Estou vendo que as respostas estão vindo, né? Eu vou pedir que o Josivaldo e Camila, vocês podem ler as respostas que já chegaram, para a gente poder sentir. Eu vou ler aqui, professor. O Ebert, ele disse que se trata de um repertório a partir do qual a gente cria imagens em contato com significados. Gustavo Pamplona, ele disse, imaginário seria uma dimensão em que o racional se funde ao irracional. O Josivaldo, ele disse, a reconstrução de sentidos. A Maria Eduarda Gomes disse, pelo que eu entendi, são imagens que se aplicam a todos os seres humanos. Josivaldo novamente colocou que é a capacidade de transformar o mundo. A Emanuela colocou que é o conjunto de imagens que nos ajuda a interpretar o mundo. O André Luiz colocou que é uma atmosfera que nos circunda, unindo o real e o inconsciente. Muito bem. Quantos conceitos, né? Eu achei interessante quando é citada a questão do inconsciente, porque o próprio Gilbert Gênero vai dialogar muito com Jung, né? E dizer que para a gente pensar a questão do próprio imaginário, a gente não pode deixar de pensar a questão de como o inconsciente coletivo influencia, né, nesse imaginário. Então, o que eu gostaria de mostrar inicialmente é quando surge de fato esse imaginário, né? Lá dentro da perspectiva de Jung, né, a questão, o arquétipo, como compreende Jung, é hereditário, né? Nós herdamos essas imagens coletivas. E pensando aí numa perspectiva do Gilbert Rand,
nós temos, quanto ser humano, né, ainda no ventre materno, nós já começamos a desenvolver duas matrizes, que é a matriz biológica e a matriz psicológica do ser humano. Nessa matriz biológica está tudo que constitui o nosso ser, né? Biológico, somos seres que temos órgãos, né? Temos sangue, que temos proteínas, carboidrato no nosso organismo. Então, o ser biológico é o ser que se alimenta ao todo tempo. Descobrimos, né? Pensamos enquanto ser vivo, porque nossos cabelos crescem, as unhas crescem, nós produzimos, né? Produzimos sêmen, né? O homem produz sêmen, a mulher ovula, nós temos constantemente pensando enquanto matriz biológica como ser unidade viva, né? E pensando essa unidade viva, nós somos um ser que temos sensações, pensamos, que sentimos. Essa é a matriz psicológica, que reagimos, que raciocinamos, que temos inteligência. Então, essas duas matrizes começam já no ventre materno, né, se desenvolver. Só que ao dar à luz, né, quando a criança nasce, começam a surgir outras matrizes aí, que são, né, a matriz social e a matriz cultural. Primeiro, o sujeito, ele, independente da, vamos dizer, dependendo da cultura, né, se ele nasce numa cultura indígena, realmente distante dessa civilização ocidental, ou se ele nasce nessa civilização ocidental, ou em uma outra qualquer cultura do Oriente, ele vai lidar com a matriz social, que é um modo de organização da sociedade. Esse modo da organização da sociedade vai se efetuar pelo conceito que essa sociedade tem de família, ou de escola, ou de educação, ou de governo. Essa é a matriz social que vai colocar. A criança, ao chegar na escola, por exemplo, ela começa a se moldar pelo comportamento que a professora começa a mostrar. A mesma coisa na família, né? O comportamento. E dentro dessa matriz social existe uma matriz cultural também, que é a nossa mentalidade, que são os traços característicos de cada ser humano, né? Que são adquiridos por meio da aprendizagem, que não são herdados, não são biológicos. Essa matriz cultural aí, ela é a matriz responsável pela construção da nossa identidade enquanto pessoa. Então, já conhecemos as quatro matrizes, né? E aí é a chave para a gente compreender como é que se forma o imaginário, na realidade. Porque é nessa troca constante, certo? É nessa dinâmica biopsíquica e sociocultural que surge o imaginário. Ou seja, tudo que envolve as nossas pulsões subjetivas, biológicas e psicológicas para o meio social, e da mesma forma como a gente assimila todas as intimidações do meio cósmico social, né? Cultural, social, essa troca constante é que nos faz, dentro da dinâmica, é que constrói o trajeto antropológico, né? Esse trajeto antropológico perpetua toda a nossa trajetória de vida, né? Desde a infância até a morte. É o trajeto que, em cada cultura, em cada sociedade, quando a gente muda de uma cidade para outra, de um país para outro, a influência daquele país vai também influenciar o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Da mesma forma, nós também contribuímos com as nossas pulsões subjetivas para transformar esse meio social. Então, essa dinâmica aí é o que forma o imaginário. Então, nosso modo de agir, né? Uma mãe que carrega o filho no colo, né, de proteção. Isso é um traço cultural, é um traço social, papel da mãe, né? Imagina a mãe com a criança no colo. É um papel social muito importante, que a mãe cabe proteger a criança. Mas é um traço cultural, o jeito que carrega, como carrega, o cuidado. Ninguém inventa, né? Porque a própria mãe já aprendeu na sociedade em que ela está que carrega o filho daquela maneira. No entanto, esse carregar o filho dessa maneira envolve
toda a percepção que ela tem do espaço, né, de como ela anda, de como ela carrega, do peso que ela sente, e também da postura que ela assume ao carregar essa criança. Então, esse é um exemplo de que todas as matrizes estão envolvidas a todo tempo no nosso ser, né? Isso forma o imaginário, que é, na realidade, essa troca constante entre o meio social, cultural e o nosso ser biológico e psíquico. Bem, aí pensando num cenário urbano, né, tem uma contribuição importante do Xavier Albuquerque, que ele começa a dizer que a cultura ela muda, ela se transforma cresce, né, a partir de cada cenário. Então, primeiro existe o contato da criança com a mãe, né? A mãe realmente é o primeiro estágio em que a criança vai, né, exercer essas pulsões, ela vai começar a chorar, pedir comida, né? Essas primeiras, o modo como ela pede comida, o modo como ela instiga a mãe para atender os desejos que ela tem, essa é a primeira relação social que ela tem com a mãe, né? E vai sendo cultural, porque a mãe vai moldando, olha como se senta assim, se come assim. E depois vem os traços com a própria família, né? A família vai organizando que tem um horário de dormir, um horário de acordar, que existe um horário de assistir televisão, que existe um horário para ir para a escola, e a família vai organizando toda uma rotina social e vai se formando o imaginário da criança. E à medida que ela vai crescendo, esse cenário também vai aumentando, né? Porque ela começa a lidar com alguns grupos sociais, com os parentes, né, mais próximos. Na escola, né, ela começa a lidar com diversos conflitos. A própria igreja, né, ela começa a assumir uma identidade dentro da igreja, dentro de alguma religião específica. E no contexto mais amplo, a gente tem essa relação dentro de uma comunidade também. A comunidade, ela marca uma certa identidade, o próprio bairro, o povo da cidade, né? Tem aquela cultura, preza por aqueles valores. Numa dimensão mais ampla, a gente tem a nação, a civilização. A nação que carrega, né, povos de diferentes etnias, mas que dividem o mesmo território, que comungam da mesma língua ou de línguas diferentes, mas com uma língua sendo predominante, né? E a ideia que temos de civilização, né? Que nos faz refletir o estágio, né, da sociedade enquanto o sujeito, enquanto humanidade, e o que nos faz humanos, né? Bem, tudo isso aqui para a gente dizer que o imaginário ele vai se ampliando, né? O universo da criança, desde o nascimento até a morte. E aqui eu trouxe uma ilustração breve para dizer assim, que imaginário nós temos do sertão, né? Até o século XX, por exemplo, se criou um imaginário do sertanejo faminto, correndo com medo da morte. A morte é a seca, a morte é a falta de alimento, né? E isso por muito tempo fez do sertanejo estigmatizado, né? Criou essa ideia do sertanejo sofredor e que não reflete a realidade atual. Sabemos hoje que com o desenvolvimento tecnológico, né, agrário, o sertão ele vem se dinamizando, buscando potencializar, né, através de canais, de possibilidades de projetos de irrigação. Aqui em Petrolina é um grande exemplo disso, né? Mas eu fui pesquisar se eu encontrava alguma coisa, alguma iconografia que retrata esse cenário atual, né? Mais contemporâneo do que seja o sertão. E nós não encontramos, né? Continuamos ainda, para alguns povos, algumas regiões do nosso próprio Brasil, sendo um território de pobreza, de miséria. Então, esse é o imaginário que perpetua, né? Ainda muitos povos de outros estados, né? De outras regiões do país também. Aqui eu trouxe uma outra ideia para a gente captar um pouco como é essa dimensão do imaginário. Isso aqui é uma ilha, né, de Dubai, é uma ilha artificial, é a primeira ilha
e a maior ilha artificial do mundo, né? Que os grandes milionários começaram a construir essa ilha para realmente tendo ideais aí de fazer resort, paraísos, né? Lugares realmente para atrair os turistas. E vejam aqui quanto foi investido, né? Quanto foi de investimento para construir. Só que essa construção, ela não vem do nada, né? Ela não é, veja que tem uma certa organização. E essa organização, ela é em formato de uma árvore, uma palmeira, né? Que exatamente nos mostra que o ser humano, ao criar, ao modificar a natureza, ao modificar o ambiente, ele faz sempre de forma simbólica. Ele não faz nada sem a simbolização, sem a representação. Ou seja, tudo aquilo que nós organizamos, desenvolvemos, organizamos por meio de alguma forma de simbolizar. A palmeira, inclusive, né, que nos remonta à própria árvore, né? A árvore, ela tem uma dimensão de ser a vida, a beleza, a vitória, né? O princípio germinativo também. Aqui eu tenho outra figura, né, das mulheres girafas na Tailândia, para a gente perceber alguns traços culturais imaginários desse povo, né? Aqui nós temos uma ideia de como o imaginário ele continua sendo moldado, porque na realidade, embora essas mulheres girafas já existiam há muito tempo, né, com essa cultura, hoje existe um financiamento, né, por parte do governo para que elas continuem utilizando esses adereços. E caso elas não usem, elas não recebem financiamento do governo, né? Então, é como, de certa forma, a política, né, a organização econômica do país, ela acaba influenciando o imaginário. Então, o imaginário de outras nações, de outros povos, e por isso que vão para ver as mulheres girafas. E, na realidade, esses anéis, né, que chegam a pesar cerca de mais de 5 quilos, né, eles não alongam, né, dá uma ideia que alonga o pescoço, mas eles não alongam, apenas pelo peso, né, eles deixam o maxilar, né, toda o pescoço mais alto, no sentido que deixa a cabeça mais eretra, mas é porque está forçando, né, as articulações aí para que nos dê essa falsa ideia. Então, tudo isso para a gente entender que o homem não faz nada sem dar sentido, sem dar representatividade. Diferente dos animais, que agem por instinto, né? Sabemos que o homem faz tudo por meio da linguagem, por meio da representação, e a gente faz isso de forma sempre simbólica, a representação simbólica. Então, nosso modo de agir, de se colocar no mundo, seja por meio da escrita, seja de forma iconográfica, por meio de gestos, é sempre simbólico, tá? Bem, e por que, né, essa interferência do homem na natureza? Qual a ideia? O homem busca dar sentido a tudo que faz. Ele não faz nada sem realmente ter uma contextualização, sem criar. O homem é muito criativo. Por isso que a função da mente, ela não funciona, né, da mente humana, tipicamente pela razão. Nós não somos tipicamente ou essencialmente razão. Nós somos também imaginação. E a imaginação é muito importante. Por isso é interessante a gente pensar que, por muito tempo, com a ciência dita moderna, né, cartesianismo, né, a perspectiva cartesiana, que tudo tem que se fazer dedução, essa ciência que continua, né, como o Carlos André Cavalcante diz, né, nessa paranoia de captar, como se toda a ciência fosse feita, né, pela razão. Quem estuda o imaginário, a gente desconstrói essa ideia de que a gente vai sempre construir o conhecimento pela razão, como se tudo fosse possível ser testado por meio de métodos científicos que se voltam para o racional, né, para as deduções, para as induções. Quem trabalha com o imaginário, a gente precisa captar também as intuições que perpetuam o imaginário do homem.
E aí o homem é um ser simbólico, como o próprio Gilbert Durand diz, né? Porque isso indica que todo o seu modo de pensar, de agir, o seu próprio ser ele é sempre simbólico. E a gente vai ter mais alguns exemplos na frente disso, mas para a gente pensar que nada do que fazemos, fazemos sem dar um sentido simbólico, né? Todas as nossas atitudes simbólicas são para enfrentar a morte simbólica e o Cronos, que é o tempo, né? Tudo que a gente faz é para nos libertar da tirania, né? Do Cronos, que nos coloca em frente à angústia diante da morte e buscamos sempre dinamizar a vida. Então, algumas palavras aqui para a gente poder diferenciar, quando a gente fala imagem, imaginário, é preciso entender que imagem, quando a gente fala imagem para imaginário, não é a imagem iconográfica, né, tão somente, não é uma fotografia tão somente. Quando eu falo de imagem, mas a imagem emocional, a gente está falando de imagem, a imagem mental, a imagem sensorial, a imagem arquetípica também. Então, não deixem que a palavra imagem ela seja entendida apenas do modo de representação de uma fotografia ou ilustração, né? E a diferença que sempre se estabelece, né? Por muito tempo se diferenciou real do imaginário como se fossem coisas totalmente distintas, como se o real tivesse dentro do lado racional e o imaginário como algo fictício, irreal, algo que estivesse distante da realidade. Na realidade, a gente vai ver um pouquinho, né, para ser bem redundante, o próprio Juremi Machado, que é um grande estudioso de tecnologias de imaginário, ele vai dizer que real e imaginário estão, no real existe imaginário e no imaginário existe um real. Então, tudo está junto, né, bem junto e misturado mesmo. Imaginação e imaginário. A imaginação, né, esse ato humano de imaginar, de devanear, nossa capacidade mental. E quando a gente fala de imaginário, pelo menos na perspectiva do que a gente está estudando aqui, esse imaginário é todo o capital, né, pensado do homem sábio, ou seja, tudo aquilo que é de forma coletiva, compartilhada e comum, né, a toda a humanidade. Se nós pensarmos, ou se nós tivermos a concepção de que algumas imagens arquetípicas, imagens emocionais, têm significado para diversas culturas, ou o mesmo significado, essas imagens, elas constituem o capital pensado do homem sábio. E é importante a gente falar que algumas obras a gente encontra, né, o imaginário com I maiúsculo e o imaginário com I minúsculo. Muitas vezes o autor ele quer referenciar os estudos do imaginário, né, muitas vezes utiliza o I maiúsculo para dizer ou o contrário, e o imaginário com I minúsculo, que pode ser o imaginário em si ou os estudos do imaginário, tá? Bem, e aqui, como eu disse a vocês, né, o Capital, essa é uma citação muito conhecida do Gilbert Durand, no livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário, e ele define o imaginário como esse conjunto de relações de imagens, né, o capital pensado, é como o que é que o Durand faz para formular, né, essa teoria geral do imaginário. Ele começa a analisar diversas culturas de diferentes povos de todo o planeta, né, em distintos países, e começa a averiguar semelhanças, começa a fazer comparações entre essas imagens, entre esses símbolos. E essas relações é que faz com que ele estabeleça que o imaginário, né, é todo esse capital, todo esse conjunto de imagens. Então aquelas relações semelhantes que a gente percebe é que vai formar esse imaginário. Ele ainda diz que é o conector obrigatório pelo qual se forma qualquer representação humana. Tudo que representamos, que dizemos, da forma como nós pensamos, ele vai ser sempre conectado com algum imaginário coletivo, de uma sociedade, de uma comunidade, de um determinado povo, de uma determinada cultura. Toda representação está permeada
por alguma representação de alguma religião, né? Ou de alguma cultura, ou de alguma política, né? E isso torna o conector. E aí, aquilo que eu já havia dito, né? O Jerônimo Machado disse que todo imaginário é real e todo real é imaginário. Um só existe na realidade imaginal. Então, a todo tempo, nós estamos imaginando e o capital pensado do homem é o imaginário. Todas as nossas ações são guiadas pelo imaginário. Ele ainda diz que o imaginário é uma introjecção do real, aceitação inconsciente ou quase inconsciente de um modo de ser partilhado com outros. Quando fala que é uma aceitação inconsciente, não quer dizer que é alienada, né? Mas uma aceitação de forma que o ser compartilha do mesmo estado de espírito daquele grupo que ele faz parte, daquela sociedade, o modo de ser, o modo de agir daqueles sujeitos que fazem parte do seu grupo, né? Vamos dizer, dentro de um contexto brasileiro, a gente tem diversos grupos sociais, né? Se a gente parar para a música, né? O próprio grupo que tem sua identidade musical, seja o funk, o rap, eles vão comungar, né? Vão partilhar de um certo imaginário. E aqui a Daniele Pita, né? Que foi uma grande estudiosa e continua sendo, né? Do imaginário, ela é aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e ela fez um estudo muito interessante que é a Iniciação à Teoria do Imaginário do Gilbert de Ramos. É uma obra que ela já foi editada agora pela CRV e ela diz que define o imaginário como a essência do espírito. Não digamos aqui, espírito não é o espiritual alma, tá? Mas o estado de espírito do sujeito, né? O espírito como a sensação, a energia desse sujeito perante o mundo. Não é o espírito numa perspectiva religiosa de alma, por exemplo. Então, na medida que o ato da criação, o artístico, né, é o impulso do ser, tanto individual quanto coletivo. E esse impulso envolve corpo, alma, sentimentos, sensibilidade, as nossas emoções, tudo que realmente existe para o homem. Vamos perceber isso agora de forma mais pontual, né? Vamos tentar entender. Aqui eu trouxe uma charge, né, da pandemia, e eu acho que e a gente vai falar muito da pandemia agora, porque eu acho que a pandemia mudou, né, e criou muitos imaginários. Então, nós temos aí algo que ocorreu muito, né? Diversas opiniões, diversas expressões dos sujeitos sobre a pandemia. Essa é uma charge do Bruno Galvão. Vejam que esse primeiro sujeito aí, ele diz, né? Esse vírus não existe, o governo criou, né? É como esse grupo social que ele está compartilhando, porque não é o imaginário dele, ele está no efeito bolha, né? Essa bolha aí é esse grupo social, esse grupo do WhatsApp que ele faz parte, é esse contexto que partilha dessa concepção de que não acreditava no vírus, né? Ou que talvez não acredite ainda. Então, já esses dois do meio, né? Esse sujeito aí representado por uma mulher e o outro por um homem, eles estão de máscaras, né? Vejam que são os únicos que estão de máscara. E a percepção, o imaginário deles, né? Se revela, o vírus vai contaminar todo mundo. Mostra uma introspecção, né? Vamos todos morrer, né? Esse realmente demonstra, veja que ele está até com a língua de fora, né? Assim, mostrando certo alarme mesmo. Já o outro sujeito aqui, né? À minha direita, ele diz que o vírus só pega nos outros. É coisa do diabo. Então veja quantas manifestações, quantos imaginários, né, compartilhados no grupo. E aí que a gente vai entender um pouco aquilo que o Gilbert Rand diz, que são os schemas. Não entendam schemas em francês como esquemas em português, né? Porque por muito tempo, acho que até o tradutor da obra
das estruturas antropológicas do imaginário, acabou colocando um pouco os schemes como se fossem esquemas, né? Que a gente tem, né, a tradução do inglês para português esquemas. Porque o scheme em francês não tem uma palavra correspondente à língua portuguesa. Por essa razão, a gente tem que imaginar com a intenção do imaginar. Ela está mais próxima do verbo. Ela ainda não é imagem, mas é a intenção do imaginar. Então, basicamente, existem alguns schemes que estão presentes em todas as culturas. Então, vejam aí, por exemplo, esse primeiro, né? Quando o governo criou, né? Essa ideia de que o governo criou o vírus, né? Esse vírus não existe, causa uma certa divisão, causa a formação de grupos distintos, com opiniões diferentes. Então, o imaginário ele acaba formando ideologias. E a questão da verticalização também, porque vão surgir sujeitos que se acham superiores, aqueles sujeitos que acham que sabem mais sobre o vírus, que entendem, que estão mais informados a respeito do que outros, que gera aí o schema da verticalização. Deixa eu só colocar aqui o carregador, só um minuto. E o computador já avisou aqui que ia descarregar. Então, dentro da verticalização, né, tem a questão alto-baixo, a questão de superioridade e inferioridade. Já nesses sujeitos do meio, há o que a gente chama de deglutição, há uma introspecção. Né? O vírus, há uma aceitação, há uma reflexão, o vírus vai contaminar todo mundo, vamos todos morrer, ou a própria aceitação da morte, né? Tendo essa aceitação ou não, né? Porque ele está um pouco mostrando aí com o semblante suado, né? De tensão. Não há aí um eufemismo, né? Na realidade, há uma aflição, uma angústia. Mas a mulher, né? Também está alarmada, todos estão alarmados. E existe a copulação também, né? Quando esse sujeito diz que o vírus só pega nos outros, é coisa do diabo, é que pode ter uma ideia dessa previsão do futuro, né? De quem sabe, de quem prevê, de quem faz predileção realmente dos acontecimentos, que é a ideia da copulação. A copulação é a sexualidade, é o tempo cíclico, é a ideia de que, ora, é coisa do diabo, isso sempre acontece, sempre vai acontecer, isso não. Então essas ideias, né, do tempo cíclico podem gerar. Gente, basicamente, né, são esses schemes que vão dar origem a diversos outros, né? E eles estão presentes em todas as sociedades e em todas as culturas. A divisão, a verticalização, a deglutição, a copulação são schemes que vão estar presentes no nosso modo de ser, né, social, nas culturas, no nosso ser biológico, porque a posição, a verticalização existe nossa posição ereta, a divisão existe afastamento, né? A pandemia nos colocou em distanciamento, em divisão, em separação. Os estudantes não foram todos para a escola no mesmo dia, né? E muitas vezes nem foram por muito tempo. E são essas ideias, né? São esses schemas que vão permear a cultura. E por essa razão, gente, os schemas eles estão presentes em tudo, né? De como a gente pensa, as ideias que a gente tem de governo, né? Que podem ser de divisão, que geram direita, esquerda, ou a questão de deglutição, ou seja, as pessoas que lutam pelos mesmos direitos, que formam grupos, que formam associações, que se juntam em prol de alguma causa, né? Ou a população, aquelas pessoas que aceitam que as fases ruins vêm, que elas se vão, que o tempo é cíclico, o tempo é passageiro, e que tudo nesse movimento volta, né? Tem a perspectiva da verticalização, como eu já disse, né? De grupos que se acham superiores ou inferiores, essa questão de alto e baixo. Então, aqui é para a gente entender um pouquinho também, eu trouxe essa outra charge da pandemia, e
e fala da corrupção, né? Corrupção na pandemia. E é muito interessante como as charges elas são criativas e se aproveitam mesmo da questão arquetípica, porque a corrupção durante a pandemia, né? As emissoras, o telejornalismo e o jornalismo em si, mesmo, né? Tem mostrado o quanto ela tem sido fértil. E vejam, a ideia do fértil, né? De fertilidade, nos dá a ideia, né? Nos traz a ideia arquetípica aí mesmo de mãe, aquela que provém, né? Que aí você vê, né? Ele tirando como se fosse leite, né? Do vírus, como se tivesse. Mas há um símbolo aí, né? Do dinheiro, né? Do grande enriquecimento, do lucro a todo tempo. Então, os símbolos, eles estão todo o tempo permeando. Por mais que o homem se diga que é um ser racional, que o mundo moderno está distante dos mitos, ao todo tempo estamos permeados, né? Constantemente, seja no mundo jornalístico, seja na literatura, seja no mundo do marketing, né, da propaganda, estamos permeados todo o tempo de vida. Inclusive de propaganda, né, o Lucas, na próxima semana, ele vai falar muito sobre o imaginário na propaganda, né, vai ser muito interessante. E aqui eu trouxe também, acho que muitos aqui conhecem a capital de Pernambuco, né, Recife conhece essa imagem aqui dos retirantes, que mostra realmente as esculturas, né? É em homenagem à Dona Lindu, a mãe do ex-presidente Lula, né? E eles fizeram uma campanha, isso aqui foi logo no início mesmo da pandemia, né? E essa campanha educativa, né, colocando máscaras, nos colocam em prol de alguns símbolos que são chamados símbolos diaréticos, né? Que visa separar, dividir. Mas o separar, dividir as pessoas, colocar máscara para salvar. Então, todos esses símbolos que remontam à separação, à divisão, para salvar, né? Estão dentro do regime diarético. Isso permeia todo a questão do bem e do mal, ou seja, o vírus, como o mal que tem que ser vencido, para ser vencido as pessoas precisam ser protegidas, né? Aqui tem outra ideia, né? Do dividir e separar. A criatividade humana é incrível, né? A gente vê quantas improvisações, né? Dentro do contexto da pandemia e alguns exemplos aí de símbolos de aré. Também a criatividade permeou, né? Aquilo que a gente quer demonstrar como ser humano, né? Porque quando começaram a surgir as máscaras, né? Todo mundo começou a criar uma personalização um pouco, né? Então, isso demonstra um pouco do estado de espírito, né? De como a pessoa tem se colocado frente a esse universo. Então, temos mais alguns símbolos diaréticos, né? Com essa expressão facial da proteção dos adultos, né? Alguém com o símbolo de tigresa, com essa força, né? Ou com um símbolo muitas vezes sarcástico, ou semblante. Então, o modo como eu me coloco diante desse contexto da ameaça da morte que foi o coronavírus. E aqui eu gosto muito desses símbolos porque a gente vê muita coisa iluminada, né? Aqui. E o que remete à luz realmente também está dentro dos schemes aí da divisão, né? Dos símbolos diaréticos, que separa a luz da escuridão. Então, o sujeito aí, o sujeito herói, né? O anjo, o angelismo está presente na figura do enfermeiro, né? A figura ou médico, o pessoal da área de saúde, que vem para salvar a humanidade, né? Então, considerados heróis, a gente faz uma analogia aí, por exemplo, o super-homem, né? Que está em confronto, reverenciando, na realidade, o pessoal da saúde, como realmente dizendo, né? Os heróis, de fato, são vocês. E essa figura no meio, né? O anjo com o planeta Terra, né? Dizendo, né? De que essa verticalidade, essa força do herói que salva toda a humanidade e que o planeta está nas mãos dele, né? Está nas mãos do ser humano. E do outro lado também mostra ele cansado, né? As asas, o angelismo, aquele que voa, mas está
cansado diante de uma tarefa tão densa, né, que foi a pandemia. Então, assim, gente, não falta exemplo, né, de símbolos diaréticos, do dividir, né? A gente vê aí na esquerda a tentativa de impedir a passagem do vírus, né? Foi uma grande luta dos médicos, do pessoal de saúde, mas também de vários dos hospitais, né, que foram criados, de campanha e tudo. E os profissionais da segurança, né, a polícia, a militar, a civil, que se organizou para separar as multidões, para tentar controlar a população que teria que mudar os ritmos. É um novo imaginário, as pessoas precisam ficar em casa, né? E esse modo como cada um se coloca, se é se protegendo em casa, com a família, né? Ou seja, a deglutição, a casa, o aconchego, buscar a grande mãe, ou se é enfrentar, como muita gente, né, que tomou atitude, não, esse vírus não existe, né? E essa atitude, vamos dizer, tentando, né, incontrolavelmente pensar de maneira diferente, foram razões, foram perspectivas diferentes adotadas durante a pandemia. Nós temos aí uma enfermeira também, né, caracterizada com boxe nessa luta, que aí realmente mostra a questão dentro do regime diurno da imagem, essa constante busca da mulher, da enfermeira e ou da médica, a profissional da saúde, no enfrentamento ao vírus, que é a guerreira, né? Temos outra imagem aí que remete a símbolos estereomorfos, né? Essa charge, ela representa muito bem assim, então, o planeta, né? O planeta representando todos nós, de um lado, o vírus e outra, a crise econômica. Foi dentro desse contexto muito que vivemos por muito tempo o Brasil, né? O governo dizendo que não poderia as pessoas fazer o distanciamento, né? E fechar o comércio, porque ia prejudicar a economia e tal. Então, como dois devoradores. Então, a gente tem aí, dentro desses símbolos estereomórficos, né? São os animais, é o caótico, são os monstros, é a desordem, é o desumano, a mordicância, tudo aí que se volta para o símbolo estereomórfico, que volta à animalidade, a repugnância animal, o medo, né? Da questão do devoramento e da mordicância. Aqui nós temos outros símbolos que mostram um pouco, né, essa angústia nesse tempo negativo, né? Esse símbolo aí do tempo está muito emblemático, porque realmente o vírus, né? E embaixo estão caindo as caveiras, né? As pessoas indo de morte. E a ideia de que a morte está lá no jogo de xadrez, traçando junto, e do outro lado, né, do xadrez, os profissionais ou o Ministério da Saúde, né, buscando alternativas para superar e por muito tempo no país, né, o quanto foi difícil, o quanto isso impactou tantas vidas. Então, esse é o tempo simétrico, né, da fuga, da luta e da tentativa de fuga diante da morte, que é o regime diurno. Então, gente, o regime diurno, na realidade, para a gente entender o regime diurno, é esse contexto de luta, né, de separação, de divisão, da busca da salvação. Ou seja, o homem ele não se acomoda diante da angústia da morte e busca lutar. Sempre uma perspectiva de contraposição, de antítese, né? Como vocês veem aí, o claro, o escuro, a luz versus sombra, alto versus baixo, o puro versus o impuro, cair, subir, separar, misturar, o herói contra o monstro, o bem contra o mal, anjo versus demônio, céu versus inferno. E aí está dentro do regime de Ur. Essa polêmica, né? Então, a valorização negativa do tempo. A valorização é sempre angustiante. E aqui nós temos alguns exemplos, né, que dentro do nosso contexto brasileiro, nós tivemos a
algumas charges aí que caracterizaram alguns episódios, né, do presidente da República, do então presidente Jair Bolsonaro. Então a gente tem aí nesse primeiro, né, fazendo uma analogia à criação, e ele enquanto serpente, mas aí tem os ninhos, né, eu acho que é Mel Dourado, digo aí, acho que é de um filme Meu Malvado Favorito, se não me engano, né, então, dando a ideia realmente de que esses sujeitos, né, que estão súditos, né, que estão ali para obedecer, para fazer, tem um propósito definido, né, fazendo uma analogia aí com o filme. E o segundo, né, baseando o flautista de Hamelin, né, que é um conto dos irmãos Grimm, na realidade, faz uma analogia aí de que, como se dizer que é uma histeria, né, que é gripezinha, que não é... Cria um imaginário, e aí as pessoas, na ideia que estão realmente hipnotizadas diante desse discurso, né, assim como as crianças lá do século XIII, que foram, segundo o conto dos irmãos Grimm, né, seguiram o flautista, né, todos com esse canto hipnotizante. Então, aqui há uma tentativa, na realidade, de eufemizar, né, o eufemismo. É os símbolos da inversão, ou seja, a morte existe, mas alguém diz, não, não é tão perigoso assim, é só uma gripezinha, né, não vai afetar. Então, essa desdramatização do conteúdo angustiante que é a pandemia, esse apelo à ingenuidade, né, do ser humano, criou esse imaginário político no país que a gente tanto conhece e que aqui a Chade vem evidenciar, né? Tem outro exemplo aqui, né? E a outra ideia de símbolo de inversão dentro da Covid, né? Que há uma expressão muito clara, né? Declarada pelo presidente, em que a própria mídia, né? Faz o Jota, né, faz essa charge, né? Sou Messias, mas não faço milagre. Então, há outra ideia de eufemismo, né? E ele tenta minimizar essa responsabilidade que ele tem enquanto governante. Ele não é o papel dele, mas ele, enquanto tenta agradar, né? Suavizar a situação. Né? Então, toda essa tentativa aí é inversão diante da angústia e da morte. E soluções plausíveis não aconteceram, né? Bem, gente, aqui temos uma outra. Esse é um pronunciamento mesmo, me desculpem, mas eu não sei pronunciar como o Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma pronúncia muito complexa quando ele fala. Eu só sei dizer questão mesmo, mas ele tem uma outra pronúncia muito própria dele, não sei dizer. Então, tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Então, talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica. Mas acredito que o Brasil não é que vai dar certo, já deu certo. Então, mais uma vez aqui, há uma estrutura mística, né? Potencializada, potencializa o imaginário para desmaterializar, desmontar, né? Desdramatizar, aliás, esse conteúdo angustiante que é o medo do coronavírus. Né? E acentuado aí pela estrutura cíclica, porque a ideia do progresso, a ideia ascendente, a ideia que a gente não pode parar, que a economia não pode ficar parada, né? Que ela não pode ser prejudicada. E aqui eu achei muito interessante porque é uma montagem do Deblé, né? Os escravos carregando o patrão, há uma montagem muito interessante, e aí dizendo o Brasil não pode parar, né? Com o emblema do governo. E aí temos mais uma vez, né? O mito do progresso, a ideia de que é trazida, né, para que o destino, né, as consequências do ser humano, elas podem ser passíveis de sacrifício, porque em nome de algo maior, em nome do progresso do país. Então, essa ideia ao todo que se propõe plantar, né, esse caminhar histórico e progressista, é esse apelo
mítico que o governo, na época, tenta plantar, né, dentro do Brasil essa ideia e que muitos grupos começam a tomar esse imaginário, né, que realmente não se poderia parar. Então aqui a gente tem um pouco do regime diurno, né? O regime diurno é tudo isso que a gente falou agora, essa eufemização. É a busca do profundo, do calmo, seja o quente, o íntimo, o aconchegante, o escondido, o acolhedor, o cuidado, né? Que traz essa ideia de eufemismo, de inversão, de encaixamento, redobramento, intimidade, repouso, aconchego, né? Essa estrutura mística. Ou então a estrutura cíclica, né? Que é o recomeço, o renascimento, espiral, o Ouroboros, o próprio ciclo, né? Essa estrutura sintética. E aí eu vou terminar a minha fala dizendo a vocês que, para o estudo do imaginário, enquanto método, o Gilbert Jean ele criou a mitodologia, né? Que são estudos próprios para trabalhar o mito. E dentro dessa perspectiva, nós temos a mitocrítica e a mitoanálise. Enquanto a mitocrítica ela se volta para a análise dos mitos presentes nas narrativas, em textos narrativos, né, da literatura, principalmente na literatura, a mitoanálise busca analisar esses mitos num contexto mais amplo, num contexto social, num contexto educacional, num contexto de um conjunto de períodos históricos, ou em comparação com alguns períodos políticos, para avaliar os mitos fundantes desse contexto social político, né? Então, aqui algumas referências, né, que a gente dialogou hoje. Eu posso disponibilizar esse material depois para o grupo, tá? Vocês poderão ver. E estou disponível para quaisquer questões, questionamentos que possam surgir. Bom, pessoal, alguém quer deixar sua contribuição? O microfone está aberto para deixarem suas colocações, alguma dúvida também. Lembrando, pessoal, que a frequência, o link já foi disponibilizado no chat. Por favor, respondam, tá? Como eu estava apresentando, eu não consegui ver todos os comentários. Se tiver alguma coisa que surgiu durante, vocês podem ler também, tá, Camila e Josivaldo? Agora o pessoal está agradecendo, elogiando o professor. Professor Peterson, pode falar a palavra. Bom, eu quero agradecer, né, primeiramente, né, a presença de todos e todas, né, e eu sou suspeito, né, em elogiar o professor Jean, porque há um bom tempo que eu venho acompanhando o trabalho desse meu amigo, e antes do próprio princípio da amizade, existe todo um respeito e uma admiração ao trabalho que ele vem executando, a pesquisa em torno do imaginário, e, e assim, eu só tenho a agradecer a contribuição, né, do professor Jean, e peço desculpa, Jean, eu estou numa luta aqui, está uma oscilação gigante aqui da conexão, mas eu gostaria, Jean, de, se for possível, né? Não sei se é a questão do tempo, mas que não sei também se caberia no momento, né? Se você poderia compartilhar conosco essa visão dessa construção mítica que eu digo dentro de um princípio da religiosidade em Durkheim, porque eu acho que uma faceta que sempre se coloca é do Durkheim mais racional, mais preocupado em construir um método, né? Mas assim,
essa dimensão também do aspecto do princípio espiritualista, né, enfim, né, de Duran. E assim, queria destacar que eu achei maravilhosa as charges. e, e também não sei se seria interessante falar dessa incorporação, né, de uma explicação dessa incorporação dos símbolos nacionais feitas pelos regimes totalitários, né, tanto recentemente nos Estados Unidos, e a gente está vendo também, né, no nosso próprio contexto, a incorporação como se fosse um elemento simbólico próprio, né, de como isso envolve, então, a bandeira nacional, o hino, etc. Eu não sei se eu vou lembrar de todas as questões, mas eu vou, pelo menos duas ficaram bem evidentes aqui. Peterson, eu acho que para pensar a questão simbólica, né, das religiões, eu acho que a gente tem que partir pelo Shem. Por exemplo, a verticalização, né, o Shem da verticalização, da divisão, da deglutição. A própria Igreja Católica ela tem muito presente, né, o Shem da deglutição, que é o comungar, né, que é o momento da hóstia consagrada, em que o sujeito naquele momento ele se mas também isso não é exclusividade da religião católica, né? Em diversas religiões o alimento é um momento de assimilação, né? Assim como em outras religiões africanas, assimilação do vamos dizer, do Deus, né? Da divindade. Então, a divindade presente no sujeito. Da mesma forma, a verticalização, a posição de estar ereto, de estar para cima, de estar em direção ao alto, isso é muito presente em diversas religiões. Então, o que o Dirham faz é perceber o que é que tem de gestos comuns a todas as civilizações, culturas, e isso envolve as religiões, para perceber que os shemes, na realidade, são dinâmicas para a gente entender o imaginário social, o imaginário cultural, político, religioso, né, de diversos grupos. E isso se faz, logicamente, pensando de que, dentro dessa comparação, a gente vai manter, né, sobre qualquer relação social política, uma relação de angústia, né? Dentro dessa angústia da morte, a gente vai se colocar num contexto de luta, né? De oposição, de divisão, de enfrentamento, ou a gente vai, muitas vezes, para a dimensão do encaixamento, da deglutição, da acolhida. Então, os regimes de imagem, eles vão nos dizer muito sobre a nossa vida social, cultural e política. E eu acho que a gente nunca passou, dentro do contexto político que você passou, Pérez, eu acho que a gente nunca esteve tanto no contexto da divisão, porque são muitas ideologias, muitos imaginários. Então, o chame da divisão está pairando o mundo, né? Direita, esquerda, ideologias, pensamentos, valores que foram valorizados por muitas nações e que agora muitas vezes estão sendo discutidos, né? Valores de minorias, por exemplo, né? Que estão sendo discutidas. Então, são polaridades, né, que vêm afetando todo o globo, né, todo o globo terrestre nesse sentido. É isso. Professor, eu tenho uma pergunta, mas na verdade ela é mais direcionada realmente a falas que o senhor trouxe para cá. Aí eu vou começar já com a ideia da Daniele Pita, que o senhor mesmo trouxe, que ela vai dizer que para criar sentidos, o homem põe em atividade uma função da mente, que é a imaginação. Aí me chamou bastante a atenção que o senhor utilizou três palavras que se referem às atividades humanas, e pelo que a gente entendeu, né, as atividades humanas são inerentes ao ser humano e elas alimentam também a imaginação, o imaginário. Aí o senhor falou em ambiguidade, devaneio e intuição. Aí eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco mais a discussão que o senhor trouxe, já trouxe, mas aclarasse um pouco mais a fundo em que sentido essas atividades humanas elas são utilizadas na criação de sentido como forma de alimentar a imaginação.
a relação aqui entre a imaginação e essas atividades humanas, de que maneira elas acontecem? Eu acho que a gente parte do imaginário coletivo, né? Quando a gente diz que o ser humano ele está em constante busca, né? Resolução de conflitos, seu modo de agir, seu modo de ser, ele não é dissociado de um imaginário maior, né? Que é coletivo, ou seja, herdado culturalmente, e ele está permeado, né? Por esse imaginário. Então, o devanear, né? Que é um termo muito utilizado por o Gaston Bachelard, na realidade não é o devaneio no sentido da loucura, né? Mas é da percepção imaginativa, é onde surge o fruto do imaginário. É o imaginar mesmo, em si. Né? É o devanear, é o buscar imagens. O ser humano, para tudo, para ressignificar o seu espaço, o seu contexto social, ele devaneia. Isso até o próprio mais sofisticado cientista ou engenheiro, antes de qualquer criação, de qualquer projeto, ele devaneia. O devaneio é a criação, é o imaginário. E esse imaginário, ele não é, ele vem de forma sempre representativamente simbólica. Então, tudo que nós fazemos tem um fruto simbólico, né? E a ambiguidade é porque dentro do imaginário, na perspectiva do Bachelard, o próprio imaginário ele é ambíguo porque ele traz contextos que eles não são únicos, né? Por isso que o símbolo ele sempre dá um sentido, como a Yolanda já falou em alguns momentos aqui, também o Newton já trouxe muito essa contribuição de que é uma revelação, né? Que todo símbolo é uma epifania, uma revelação de um mistério. Então, buscar o imaginário, o simbólico, é permear as diversas culturas e ver como é que eles estão entrelaçados, como é que eles se manifestam em uma cultura e em outra. Então, mesmo Shem podem dar origem ao mesmo arquétipo, mas são manifestações simbólicas diferentes. Né? A água, por exemplo, que para a igreja, para algumas igrejas, né, ou para algumas religiões, é símbolo de pureza, né? Está lá no batismo, a renovação, mas também a água pode ser o fim, pode ser a água, pode chamar a morte, é um convite ao suicídio. Então, os símbolos são sempre ambíguos, na realidade, né? Na religião africana, a água vai representar a própria religião, né? Dentro do contexto de várias religiões afro-brasileiras, né? A figura da Iemanjá, por exemplo, né? Que vem das águas, a própria ideia da femme fatale, né? A mulher que aprisiona, que vem buscar os homens. Mas isso também está em outros, no próprio folclore, né? A sereia, né? A sereia encanta o homem que busca para as águas. Mas a água também é esse símbolo, né? Da própria feminilidade, do que é fértil. Porque nós nascemos, inclusive, né? Nós fomos gerados no ventre materno, que é um lugar onde tem água, né? A nosso princípio germinativo. Então, se uma planta nasce da água, se é um princípio germinativo feminino, nós também, enquanto seres humanos, também derivamos desse mesmo princípio germinativo, que precisou água, né? Precisou sêmen, precisou óvulo para poder germinar. E fomos germinados no ventre, né? Onde tem uma bolsa de proteção e ali tem, vamos dizer assim, o estado líquido, né? Água. Então, é nesse sentido que a gente pensa que os símbolos são sempre ambíguos. Enquanto o senhor mostrava as imagens, a charge, aí me remeteu muito uma frase que tanto a professora Yolanda quanto o professor Newton falou, né, de que os símbolos eles podem ser manipulados. Aí, me direcionando agora mais especificamente para a imagem da seca, né, do retirante ali, do homem da seca, né, e me veio muito à mente também aquela, quando o Luiz Gonzaga compôs uma música que dizia que o jumento é nosso irmão, quando a gente tem consolidado no imaginário que o jumento, que a gente chama popularmente de jegue,
não é? Ele é um animal utilizado ali para a subsistência do agricultor daquela região seca, enquanto em um outro contexto, no sul e no sudeste, ele é representado de uma maneira pejorativa. Então, quando a gente pensa essa questão mesmo de como que os símbolos podem ser manipulados, como os símbolos eles ganham podem ganhar uma conotação quando é levado para um outro contexto dissociado daquele ao qual ele inicialmente é naturalizado. Aí, eu vendo aqui no chat, a gente não tem questionamentos, não tem perguntas, mas tem muitos elogios, professor. Acredito que o minicurso de hoje, assim como os anteriores, eles foram bastante aclaradores, foram bastante positivos e significativos para todos nós, estudantes, pesquisadores. O espaço ainda está aberto, pessoal, para a participação de vocês, podem ficar à vontade. Parabéns, professor. Está sendo um minicurso muito, muito proveitoso. Obrigado, Josivaldo, obrigado pelas palavras, Camila também. De fato, obrigado, Peterson, mais uma vez, pelas indicações. É um grande prazer, né, tê-la aqui como colega e vice-líder do grupo de pesquisa. Eu acho que cada vez mais a gente vem ampliando as nossas percepções e vendo o quanto ela é necessária em todos os contextos, né? O imaginário é transdisciplinar, então, ao todo tempo, a gente está se ressignificando. E, na realidade, quando você fala desse contexto aí do sertão, né, dentro do contexto político, o contexto cultural, social, realmente há uma certa manipulação, porque os chemes são utilizados no sentido de fabricar, no final, fabricar grandes mitos, né? Então, como eu citei, o mito do progresso foi algo muito contextual na pandemia, né? Que o Brasil não pode parar, o Brasil tem que continuar. Então, ao todo tempo, nenhum apelo sentimental é feito sem ser por meio de algum mito. Então, ao todo tempo na sociedade a gente está fabricando isso, né? E isso é preciso olhar com atenção para perceber esses itens que muitas vezes estão camuflados, né? Então, eu aproveito para agradecer, viu? A Yolanda vai falar. Então. Eu tinha que falar, né? Agradecer pela excelente apresentação, Jean. Eu fiquei encantada o quanto que você trouxe uma perspectiva através das charts sobre os esquemas, os schemes, né? O esquema, como você disse, bem explanou a questão do scheme, né? Que esse primeiro movimento em relação a uma imagem, né? E foi grandioso. É interessante que, geralmente, a gente, por ouvir o discurso do presidente, a gente acha que ele tem sempre aquela estrutura, né? Dialética, né, de lutar, né, contra simbolicamente a morte, né, porque ele tem um discurso cristão que converge bastante para a estrutura da cultura judaico-cristã. E aí eu mais uma vez aprendi o cuidado que a gente deve ter numa pesquisa, né, trazendo o imaginário, porque você demonstrou no discurso do Bolsonaro um discurso totalmente contrário, né, o que a gente poderia ter numa previsão, né. E aí vê que ele é extremamente noturno na perspectiva realmente, né, de encarar a morte no que lhe convém, né? Porque quando se trata da pandemia, a questão da economia, ele simplesmente, né, muda a perspectiva. E o que eu achei mais interessante é como a linguagem do imaginário, né, trazendo o shame, as imagens, os símbolos, ali os arquétipos nas charges, traz essa linguagem muito clara para a gente, né? Acho que quando você falou, acho que todo mundo estava com dúvida de regime diurno, regime noturno, diarético, não sei o quê. Quando a gente viu o Jean falando, ficou muito claro, né? E a fala de Josivaldo agora também, sobre essa questão da manipulação que vem a partir do discurso, né? O shame já está no discurso do presidente Bolsonaro, né? Então, eu só quero elogiar, aprendi muito, amei demais. Jean, né, suspeito de falar, que é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Então, parabéns, Jean, amei demais. Obrigado, Yolanda. Eu acho que é uma troca, é uma aprendizagem, é muito bom aqui, essa partilha com todo mundo. Todo mundo vai ter um pouquinho, uma vez, esse espaço aqui para partilhar seu saber. Eu acho que é muito bom aprender com o outro. Eu adoro também estar aí do outro lado. Eu disse semana passada o pessoal chamando para eu falar, eu dizendo a Newton e depois Yolanda, gente, eu não sou eu só que falo no grupo, né? Deixa hoje eu ficar nos bastidores, porque
o ITES, um grupo de pesquisa, tem que ser maior do que uma pessoa, do que eu, do que Peter, sabe? Ele tem que ser uma dinâmica de todo mundo, um conjunto. Então, quando a gente cria algo assim, ele tem que ser para a sociedade, para a comunidade, para a universidade. Então, a ideia de que, independente de eu, o Peter, estarmos aqui, o grupo vai continuar, sabe? Que os estudos vão continuar frutificando e vocês vão continuar trazendo contribuições. Então, por isso a ideia é que os encontros realmente são dirigidos, né, discutidos por diferentes pessoas, e cada um traz uma perspectiva que é muito valiosa, né? E a Holanda é muito generosa, assim, compete nos elogios, agradeço, né? E são grandes nomes aqui também dos estudos do imaginário, vem, assim como a Yolanda demonstrou, Pets em outros momentos aqui também, e aí vai ter a oportunidade também de apresentar, e a gente discutir e se fortalecer, né? E crescer juntos na pesquisa. Então, espero, né, que esse diálogo com vocês possa ter trazido alguma perspectiva que tenha contribuído diretamente, né, para o que vocês estão estudando. Porque como o imaginário é transdisciplinar, a gente sempre tem essa preocupação também de facilitar essa compreensão, porque quando, mais uma vez eu digo, né, algumas obras, alguns artigos que versam sobre imaginário, eles são sempre muito herméticos, né? E aí, quando a gente começa a ler os artigos, as pessoas começam a nos estimular. Por isso que a gente indica, né, esse vídeo que está disponível aqui no YouTube, nesse dia 12, nesse dia 18 de novembro de 2021, né, que fica um registro, né, para que as pessoas, assim como outros encontros, o encontro de Holanda, de Newton, e outros encontros que virão, para iniciantes nos estudos do imaginário. E eu já indico para vocês, né, a própria obra da Pita, né, não deixem de ler, né, Iniciação aos Estudos do Imaginário de Betty Hahn. Tem um artigo dela, vou deixar aqui como sugestão para leitura, porque a gente está fazendo um curso, né, e a gente tem que ampliar as discussões, se chama Imaginário Serial, Compartilhamento de Arquétipos. É da Daniele Perim Rocha Pita. Imaginário Serial, Compartilhamento de Arquétipos. É um artigo muito curto, muito interessante para você compreender alguns conceitos também do imaginário. Vai ajudar muito, né, o pessoal que está iniciando. Além, claro, né, do texto do Carlos André Cavalcante e Ana Paula Cavalcante, que eu ganhei do professor Peterson, que foi lá na universidade, lá em João Pessoa, e trouxe lá que é isso aqui, né? O que é o imaginário. Então, são algumas obras, né, que vocês podem tomar como base para a iniciação mesmo, a teoria do imaginário. Então, fazendo as palavras finais, quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e todas, aqueles que puderam ficar até o final aqui, e já avisar, né, que próxima semana a gente tem um encontro. As próximas semanas, na realidade, a gente vai ter um diálogo muito produtivo com pesquisadores da Universidade lá de Santa Catarina, a Unisul, no grupo de pesquisa Imaginário e Cotidiano, que é coordenado pela professora Heloísa Klaus. Na próxima semana vai ser Lucas, né? Ele vai trazer o imaginário simbólico das marcas, e aí vai trabalhar muito com propaganda, e outros encontros vão seguindo nessa dinâmica. Então, boa noite a todos, a todas e a todos, e até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Então, estamos encerrando mais um minicurso. Até o de quinta-feira. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.